Olá, pessoal! Na aula passada, nós conhecemos o que é um radical, nós aprendemos a dar nome a esses radicais, conhecemos radicais aromáticos, também conhecemos o que é um tolueno. Hoje, nós vamos aprender como nomear hidrocarbonetos com cadeia ramificada, tá? Então, eu vou colocar durante a aula várias situações, né? Vários casos diferentes de cadeias ramificadas. Então, vocês vão anotando os diferentes casos de acordo com o que eu vou explicando, certo? Então, tenham atenção a essas especificidades que eu vou colocar para vocês. Eu também falei na aula passada que uma cadeia ramificada, ela vai conter radicais e uma cadeia principal. Radicais, vocês já sabem o que são. Cadeia principal, nós vamos conhecer hoje, tá? Então, veja aqui, neste primeiro caso, eu vou dizer que a nossa cadeia principal é esta que eu grifei em amarelo. Por quê? Porque uma cadeia principal é aquela sequência de carbonos que possui o maior número possível de carbonos. E também, nesta sequência, vai ter o maior número possível de radicais. Vai ter insaturação, se houver, nessa cadeia, e também vai conter o carbono que está ligado ao grupo funcional. Mas como nós estamos lidando aqui somente com hidrocarbonetos, nós só vamos ter nessa cadeia carbono e hidrogênio, tá? Então não precisa dar atenção para isso agora. Só quero que tenham em mente no momento que uma cadeia principal é aquela sequência onde eu vou ter o maior número possível de carbonos e onde eu vou ter também o maior número possível de radicais. E também vai conter as insaturações se essa cadeia conter, né, insaturação. Então, vamos lá. Por que eu disse que essa sequência aqui é a nossa cadeia principal? Por quê? Porque eu tenho duas possibilidades de caminhos aqui. Ou eu posso começar a contar os meus carbonos deste ponto aqui e seguir em frente, ou quando eu chegar aqui, subir para cá. Veja, se eu começar a contar 1, 2, 3 e subir, a minha cadeia principal vai ter 5 carbonos. Entretanto, se eu começar a contar daqui e seguir direto, a minha cadeia principal vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, quer dizer que a minha cadeia principal é essa aqui, com um caminho linear, tá? Porque é o caminho que eu tomo que vai ter o maior número de carbonos compondo a cadeia principal. Dessa forma, o que sobra são as ramificações, são os meus radicais, tá? Então, agora eu vou dar um nome para essa cadeia principal. Se eu tenho 7 carbonos, quer dizer que eu tenho aí o heptano. Só tenho ligação simples entre carbono e carbono, né? E o O porque é o hidrocarboneto. Então, a minha cadeia principal se chama heptano. Agora, eu vou enumerar a minha cadeia principal, né? Eu vou enumerar objetivando que a minha ramificação fique localizada no carbono de menor posição possível. Então, se eu começo a contar enumerar a minha cadeia principal dessa extremidade aqui, a minha ramificação vai ficar no carbono 3. Se eu começasse a enumerar a minha cadeia principal dessa extremidade aqui, a minha ramificação, meu radical, iria ficar no carbono 1, 2, 3, 4, 5, no carbono 5. Então, eu vou enumerar a minha cadeia partindo deste ponto aqui, porque dessa forma a minha ramificação vai ficar no carbono de menor posição possível, ok? Pronto, agora eu vou dar nome aos meus radicais. Veja aqui, ó, o meu radical é composto por 2 carbonos, então é et, né? Se é um radical, é um etil. Pronto. A cadeia ramificada, ela vai ser composta pela cadeia principal e pelo meu radical. Veja que a minha valência desse radical, ela estava no CH2. Por isso que ele está ligado
ao carbono 3, né, da minha cadeia principal. Então, é neste momento que eu estou formando uma cadeia ramificada, né, um radical ligado ao carbono da cadeia principal, certo? Então, aí, eu vou agora dar o nome dessa cadeia ramificada. Se a minha ramificação está no carbono 3, quer dizer que eu vou ter um 3-etil-heptano. O que foi que eu fiz? Eu uni o nome do meu radical junto com a localização que ele está ligado na cadeia principal com o nome da cadeia principal. Por isso que formou 3-etil-heptano, tá? Então, eu botei aqui para vocês uma dica de passo a passo, como nomear uma cadeia ramificada. Essa dica, ela vai se complementando de acordo com a aula, ok? Se eu der uma situação diferente, provavelmente essa dica, ela vai ter um aditivo, ok? Então, primeiro passo para dar nome a uma cadeia ramificada. Encontre a cadeia principal. Depois, enumere essa cadeia principal, levando em consideração que as ramificações recebam os menores números possíveis. E, por fim, nomeie todo o composto, unindo os radicais mais a cadeia principal, certo? Então, vamos aqui para mais um caso. E esse caso vai conter uma ramificação mais uma insaturação. Então, eu já coloquei aqui, ó, um aditivo na dica. Quando eu for enumerar a cadeia, eu preciso colocar como prioridade a insaturação, né? Se houver insaturação na minha cadeia ramificada. Então, quando ocorre insaturação, ela tem prioridade sobre a ramificação. Porque da mesma forma que a ramificação, a insaturação também tem que estar no carbono de menor posição possível. Porém, a ordem de prioridade é insaturação, ramificação, tá? Então, vamos ver isso melhor no exemplo. Aqui eu tenho uma cadeia ramificada com insaturação e uma ramificação. Então, eu tenho que a minha cadeia principal vai ser esta. Então, já que a insaturação tem que ficar no carbono de menor posição e a extremidade mais próxima da insaturação é esta aqui, eu já vou começar a contar a enumerar a minha cadeia deste ponto aqui. Então, eu vou ter que a insaturação, ela vai estar no carbono 2, tá? E a minha cadeia principal, ela vai ter 7 carbonos. Por quê? Eu tenho aí 2 caminhos a tomar. Eu posso seguir aqui direto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou eu posso, quando chegar aqui no carbono 6, subir e dizer que isso aqui é o carbono 7 e aqui é a minha ramificação. Porém, tanto faz, né? Eu optei em fazer algo linear, mas o essencial é começar a contar, a enumerar a minha cadeia deste ponto aqui, porque somente deste ponto é que a minha insaturação vai ficar no carbono de menor posição. Então, eu vou ter aí o hept2eno, né? A ligação dupla vai estar no carbono 2. Agora, eu vou identificar a minha ramificação. Eu tenho apenas um carbono aí nesse radical, então é metil, né? Já que é um radical. Agora, eu vou dar nome ao composto. Veja que o metil, ele está localizado no carbono 6. Então, aí eu tenho um 6-metil. Então, eu vou ter 6-metil hept2eno. Então, observem que a ordem da nomenclatura é radical, cadeia principal, ok? Atualizem aí a dica de dar nome ao composto e observe que eu botei aqui em cima. Insaturação não pode ficar fora da cadeia principal, tá? Por isso que eu digo mais uma vez, eu optei a enumerar a minha cadeia deste ponto aqui e disse que essa era a minha cadeia principal, por causa da minha insaturação, tá? Próximo exemplo. Vamos lá.
Neste caso, eu tenho duas insaturações, nesta extremidade aqui e nesta aqui. Quando eu tenho insaturações no meu composto, eu preciso e devo, caso necessário, sacrificar o número de carbonos da minha cadeia principal, porque eu não posso deixar a insaturação fora da cadeia principal. Veja o que eu estou falando. Se eu começar a contar os meus carbonos deste ponto e seguir direto, a minha cadeia principal vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Entretanto, a minha insaturação vai ficar de fora, porque eu tenho duas, né? Uma iria ficar na cadeia principal, mas a outra iria ficar fora da cadeia principal. E eu não posso fazer isso. As minhas insaturações têm que ficar na cadeia principal. Então, o único caminho que eu tenho a seguir é este, tá? Porque desta forma eu consigo deixar as duas insaturações na cadeia principal. Então, aqui eu sacrifiquei o número de carbonos da cadeia principal pela insaturação. Então, eu vou enumerar os meus carbonos desta forma, e que tanto faz por onde eu começar neste caso, porque se eu começo daqui, a insaturação vai ficar no carbono 1 e no carbono 4. Se eu começar daqui, elas vão continuar no carbono 1 e no carbono 4, então tanto faz, certo? Então, essa cadeia principal, ela vai ter o nome pente 1,4-dieno, né? Porque eu tenho duas insaturações e 4 está indicando a posição que essas ligações duplas estão na cadeia principal. Pronto, o que sobra agora é a minha ramificação, é o meu radical. Então, o meu radical, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu vou ter aí um butil. E 3 butil porque o meu radical se ligou ao carbono que está na posição 3, tá? E agora eu vou unir o nome do meu radical mais o nome da minha cadeia principal. Por isso que ficou 3-bute-pente-1,4-dieno, ok? Então, lembrem-se, as insaturações têm que estar na cadeia principal. Se for preciso, eu devo e posso sacrificar o número de carbonos da cadeia principal pela insaturação, certo? Próximo caso. Eu vou ter aí uma cadeia ramificada com mais de uma insaturação. Então, eu já atualizei aí para vocês a dica de passo a passo de como nomear uma cadeia ramificada, né? Quando eu for dar o nome do composto, né, unindo o radical ao nome da cadeia principal, eu preciso colocar as ramificações em ordem alfabética. Como é isso? Vamos lá. Neste caso aqui, a minha cadeia principal vai ser essa que eu grifei para vocês. Por quê? Vamos lá. Vou começar a contar os meus carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu seguir essa sequência que está em amarelo, eu vou ter 7 carbonos na cadeia principal. Agora, bora analisar as outras possibilidades de cadeia principal. 1, 2, 3. Tem uma possibilidade de descer. 3, né? 4, 5. Eu teria 5 carbonos aqui. Então, já não é a minha cadeia principal, né? Porque se eu for direto, eu vou ter 7 carbonos. Se daqui eu seguir em frente e subir, vamos ver quantos carbonos eu iria ter. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. Então, o único caminho que eu tenho, que a minha cadeia principal fica com mais carbonos, com 7, né? É indo direto. Por isso que ela é a minha cadeia principal. Agora, eu vou enumerar a minha cadeia. Se eu começo a enumerar a minha cadeia desta extremidade aqui, as minhas ramificações vão ficar no carbono 3 e no carbono 4. Veja, 1, 2, 3, 4. Se eu começar a enumerar deste ponto, as minhas ramificações
vão ficar no carbono 4 e 5, não é verdade? 1, 2, 3, 4, 5. Logo, a enumeração correta é essa, tá? Seguindo do carbono desta extremidade aqui. Então, eu tenho que as minhas ramificações estão no carbono 3 e no carbono 4. Agora, eu dou o nome para a minha cadeia principal, né? Heptano. Né? Só tenho ligações simples aí e tenho uma cadeia principal formada de 7 carbonos. Próximo passo, eu vou dar o nome aí às minhas ramificações, não é verdade? Esta ramificação tem 2 carbonos, né? Ó, 1, 2. Então, eu tenho aí um radical 3-etil. 3, porque esse radical está ligado ao carbono 3. E aqui em cima eu vou ter o 4-metil, certo? Agora a parte mais fácil. Eu vou colocar as ramificações em ordem alfabética. O E vem primeiro que o M. Então, eu vou ter 3-etil, 4-metil, heptano. Certo? Não é fácil? Só questão de prática. Próximo exemplo. Aí é muito fácil. Qual é a minha cadeia principal? É essa, né? Tá na cara essa aí, muito fácil. Agora, qual é o nome da minha cadeia principal? É o pentano. Enumerei aqui os meus carbonos da cadeia principal dessa forma, porque dessa forma as minhas ramificações ficam no carbono 2 e no carbono 3. Se eu começasse a enumerar deste ponto, as ramificações iriam ficar no carbono 3 e no carbono 4. Então, é melhor, aí a forma mais correta é essa que eu enumerei aí, que eu botei as ramificações no carbono 2 e no carbono 3. Agora, eu tenho duas ramificações iguais, né? Eu tenho 2-metil. Um metil no carbono 2 e o outro metil no carbono 3. Quando isso acontece, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço na cadeia normal, lá com as insaturações. Eu vou ter o 2,3-dimetil, tá? Eu tenho 2-metil, então o di vem daí. E o 2 e 3 é a posição que cada metil está na minha cadeia, tá? Então, 2,3-dimetil pentano. Uni mais uma vez os meus radicais, mais o nome da cadeia principal, sem esquecer de colocar qual é a localização que está esses radicais. Terceiro exemplo. Qual seria aí a minha cadeia principal? Esta, porque é a sequência de carbonos que eu vou ter o maior número de carbonos, né? Então, dessa forma, o que sobra são radicais, né? São as minhas ramificações. Eu tenho nessa cadeia principal 9 carbonos. E somente ligação simples entre carbono e carbono. Então, eu tenho aí o nonano. Vou seguir essa forma de enumeração dos meus carbonos. Por quê? Se eu começar a contar os meus carbonos desta forma, a enumerar os meus carbonos desta forma, as minhas ramificações vão estar no carbono 3, no carbono 4, 5 e 6. Se eu fizer a enumeração desta outra forma, né, da forma inversa, as minhas ramificações vão ficar no carbono 4, 5, 6 e 7. Então, a forma de enumeração que eu consigo deixar as ramificações nos carbonos de menores posições é esta, tá? Agora nos resta dar nome aos nossos radicais. Aqui eu vou ter o 5-terc-butil, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um carbono terciário, tá? Veja que esse carbono se ligou a 3 outros carbonos. E é este carbono
que tem a minha valência livre. Veja que é por ele que eu estou ligando a ramificação à cadeia principal, tá? E aí o TERC, né, tá me indicando que eu tenho um carbono terciário no meu radical. Poderia colocar TERT ou só o T, aí que ficaria 5T-butil ou 5-TERT-butil. O próximo radical aqui, veja que eu tenho um etil, né, um radical com 2 carbonos. E eles estão no carbono 3 da cadeia principal. Aqui eu vou ter um 4-isopropil, porque iso, vocês se lembram que no caso do iso, se eu passar uma linha imaginária aí no meio dessa cadeia da ramificação, eu vou ter os dois lados com o mesmo quantitativo de carbonos, né? Eu vou ter aqui, ó, o CH3, se eu passar a linha imaginária aqui, né? Eu vou ter o CH3 e aqui eu vou ter o CH3 também, tá? Então, eu tenho o mesmo quantitativo de carbonos e hidrogênios se eu passar uma linha imaginária ao meio. E ele está localizado no carbono 4 da cadeia principal, né? Então, é o 4-isopropil. E aqui eu tenho mais uma vez um etil, só que no carbono 6 da cadeia principal. Agora a gente vai juntar tudo isso para dar o nome do composto. Lembrando que quando eu tenho mais de uma ramificação na minha cadeia, eu preciso colocá-las em ordem alfabética na hora de dar o nome do composto. Então vamos lá. 5-TERC-butil. Veja que eu não estou considerando esse TERC, somente o nome do radical, né? Que é butil. 3,4-dietil. Por quê? Porque o B, né, vem antes do E. E eu tenho 2 etil, né? Um no carbono 3 e outro no carbono 6. Então, 3, 6, de 2, etil. E 4, isopropil nonano. Então, a dica é, atualiza aí, essa é a dica completa, tá? Ó, veja aqui, que TERC, SEC, DI e TRI não entram na ordem alfabética, mas o ISO, ele entra, tá certo? Por isso que ficou desta forma o nome do nosso composto, ok? Quarto caso, é quando eu tenho mais de uma ramificação e uma insaturação. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou dar prioridade à minha insaturação, né? Então, a única sequência que nós podemos ter de cadeia principal é essa. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desta forma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu preciso seguir até aqui direto, até este carbono. Aí eu tenho duas opções. Ou eu sigo em frente, ou eu desço. Eu vou ter o mesmo quantitativo de carbonos aí, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou enumerar a minha cadeia principal, né? E aí, por eu ter uma insaturação, eu tenho que dar prioridade a ela. Então, ela é que tem que ficar inicialmente no carbono de menor posição. E depois é que eu vejo a minha ramificação. Então, se eu enumero desta forma, a minha ramificação fica no carbono, a minha insaturação fica no carbono 2 e a minha ramificação vai ficar também no carbono 2, mas também no carbono 4, não é verdade? E aí, se eu, por acaso, iniciasse a contagem, a enumeração dos meus carbonos deste ponto aqui, a minha saturação iria ficar no carbono de 1, 2, 3, 4, tá? Então, por isso que eu segui essa forma de enumerar os meus carbonos. Então, o nome dessa cadeia principal é hexa-2-eno, porque eu tenho aí uma cadeia principal com 6 carbonos, a minha saturação no carbono 2. E en, porque é uma ligação dupla. Agora, vamos dar nome aos nossos radicais. Aí eu tenho um 2-metil e eu tenho um 4-etil, né? 2, porque o meu metil está no carbono 2 da cadeia principal.
e 4-etil, porque o meu etil está no carbono 4 da cadeia principal. Agora eu só vou juntar os nomes dos meus radicais e da minha cadeia principal. Lembrando que eu também tenho que colocar os meus radicais na ordem alfabética, porque eu tenho mais de um radical, né? Mais de uma ramificação. Por isso que o 4-etil veio primeiro, porque o E vem primeiro que o M, né? Então fica 4-etil, 2-metil, X2-eno, certo? Então, fica aí. E aí eu usei a dica que eu coloquei anteriormente para fazer esse caso, tá? Agora vamos lá. Cadeias cíclicas ramificadas. Neste caso, eu vou ter uma dica para dar para vocês. Vamos lá. Neste primeiro exemplo aqui, eu tenho um metil e eu tenho a minha cadeia principal aqui, né? Que é um ciclobutano. Eu tenho 4 carbonos na minha cadeia cíclica. Então, ela é a minha cadeia principal. Então, eu tenho um metil ciclobutano, né? Ciclobutano é o nome da cadeia principal e metil é o nome da minha ramificação, o nome do meu radical, formando então o metil ciclobutano. Até aí, vocês conseguem fazer tranquilo. No segundo exemplo, eu tenho o ciclohexano, né? Cuidado, isso aí não é um anel benzeno. Lembrando que o anel benzeno ele tem insaturações, né? Sem as saturações é somente uma cadeia fechada. Então aí eu tenho um ciclohexano. E a nossa ramificação é o etil, tá? Ele está localizado no carbono 1, certo? Porque é pela ramificação que eu começo a contar, a enumerar os meus carbonos. Então, eu tenho o etil ciclohexano. Veja que neste terceiro caso, eu tenho 2 ramificações. Aí, eu preciso ter mais atenção, tá? Por quê? A cadeia principal é o ciclohexano, né? Eu tenho aqui um etil e eu tenho aqui um metil. Então, quando eu tenho cadeias cíclicas ramificadas, a ordem que eu posso seguir para ficar mais fácil, né, a ordem de passo a passo para dar nome a esse composto defino qual é a minha cadeia principal, né, que é o ciclohexano, vou dar os nomes aos meus radicais e depois é que eu vou enumerar os meus carbonos da cadeia principal. Por quê? Porque essa enumeração tem que começar do radical dos radicais em ordem alfabética. Por isso que o etil foi o radical que ficou no carbono 1 e o metil ficou no radical e o metil ficou no carbono 3. Então, normalmente, né, na cadeia aberta, nós enumeramos a cadeia e depois é que nós vamos definir a posição que está aquele radical, não é verdade? Mas quando eu tenho uma cadeia cíclica, eu vou dar nome à minha cadeia principal, dou o nome aos meus radicais, e aí quando eu vejo o nome dos radicais, eu percebo qual é a ordem alfabética, né? Qual é o radical que vem primeiro, de acordo com a ordem alfabética. E aí, a partir dessa ideia, é que eu vou começar a enumerar os meus carbonos da cadeia principal. Por isso que essa cadeia ficou como sendo um etil, 3-metil, ciclohexano, porque o E vem primeiro que o M, né? Então, na hora de nomear a cadeia cíclica, eu vou priorizar o radical que vier primeiro, de acordo com a ordem alfabética, ok? Então, aqui está a minha dica. Dando sequência. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um metil e eu tenho um anel benzeno. Então, eu vou ter um metilbenzeno ou tolueno. É o tolueno que eu mostrei para vocês na aula de radicais, tá?
onde eu tenho o anel benzeno ligado a um metil, eu tenho tolueno, ou posso chamá-lo de metilbenzeno. Nesse segundo caso, eu tenho duas ramificações, né? Tenho aí o anel benzeno e tenho um metil e também tenho aí, ó, um propil. Então, qual é a ordem que eu vou dar aí para enumerar os meus carbonos da cadeia principal? O metil vai vir primeiro, né? De acordo com a ordem alfabética. Então, eu vou ter um metil, 3 propil, benzeno, ok? Aqui, próximo caso. Percebam, eu tenho o anel benzeno ligado ao CH3 e a mais uma ramificação, né? Nos 3 casos. Então, nós vamos analisar a posição que essas ramificações estão, né? Se lembrem da aula de ramificações que eu mostrei para vocês. O orto, meta e para, tá? Anel benzeno com 2 ramificações, sempre tem que lembrar. Orto, meta e para. As minhas ramificações estão no carbono 1 e 2. Então, eu vou ter aí o orto-dimetilbenzeno. Metil, né? Porque eu tenho aí um radical metil. E eu tenho 2 radicais metil. Por isso que é dimetil. E eles estão na posição 1 e 2. Então, é 1,2-dimetilbenzeno. Benzeno é a cadeia principal. Ou posso dizer orto-dimetilbenzeno. O orto, né? É esse O aqui. No segundo caso, eu vou ter aí, ó, 1, 2, 3 dimetil. Eu vou ter 3 dimetil. Então, eu vou ter um metadimetilbenzeno, tá? Ou 3 dimetilbenzeno. E por último, eu tenho aí as ramificações no carbono 1 e no carbono 4. Então, eu vou ter um paradimetilbenzeno, ou posso chamar de 4-dimetilbenzeno, ok? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que tenha ajudado vocês a aprender sobre nomenclatura de hidrocarbonetos em cadeia ramificada. E agora, passem para o passo de realizar os exercícios, tá?